Declaro aberta a sexta reunião da Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional da 40ª Sessão Legislativa da 55ª Legislatura do Senado da República. Expediente recebido. Essa comissão recebeu o expediente da Embaixada da República da Turquia, datado de 20 de fevereiro de 2018, por meio da qual o embaixador Ali Kaya Savut encaminha para conhecimento carta do senhor Mehmet Baboglu, presidente da Comissão de Agricultura, Silvicultura e Assuntos Rurais da Grande Assembleia Turca, a respeito da Operação Olive Branch, ramo de oliveira, em curso na Síria pelos militares da Turquia. De acordo com a referida carta, a Operação Olive Branch teve início na segunda quinzena de janeiro deste ano em função da deterioração da segurança ao longo da fronteira do sul da Turquia com a Síria. Para o governo turco, a decisão de executar a operação baseou-se em direito da Turquia de autodefesa, conforme estipulado no artigo 51 da Carta das Nações Unidas, bem como a responsabilidade atribuída aos Estados-membros na luta coletiva contra o terrorismo internacional, de acordo com resoluções do Conselho de Segurança da ONU. O documento esclarece ainda que a Turquia hospeda quase 3,5 milhões de refugiados sírios e, portanto, cumpre com a sua responsabilidade. Comunicados em relação à Rússia. O primeiro turno das eleições presidenciais da Rússia ocorrerá nesse próximo domingo, dia 18, e as principais pesquisas de intenção de votos apontam para uma vitória do atual presidente Vladimir Putin, do partido Rússia Unida, que está concorrendo para seu segundo mandato consecutivo e o quarto mandato como presidente russo. Putin vai concorrer contra outros 7 candidatos, mas, de acordo com o Instituto de Pesquisa Estatal, ele tem mais de 70% das intenções de voto. O candidato que está em segundo lugar nas pesquisas, o empresário Pavel Grudinin, do Partido Comunista, tem apenas 6,9%. Interessante citar que esse empresário, Pavel Grudinin, do Partido Comunista, é um bilionário russo. É a convivência de um comunista com o que há de mais radical do capitalismo internacional. Na Rússia, o segundo turno só ocorre se nenhum candidato conseguir, no mínimo, 50% dos votos. Mas, de acordo com a rede norte-americana CNN, o partido do atual presidente espera um resultado 70-70 nessa eleição. Isso significa 70% de comparecimento com 70% dos votos em Putin, para contra-atacar acusações ocidentais de que a Rússia é uma autocracia. Alexei Navalny, um advogado e ativista político que se especializou em denunciar a corrupção e organizar protestos no país, considerado o mais influente opositor político de Putin, foi proibido de concorrer nas eleições após ter sido condenado em 2014 pela prática de crimes econômicos. Ele afirma que a acusação é politicamente motivada e pediu aos seus apoiadores que boicotem o pleito. Estados Unidos. O presidente dos Estados Unidos anunciou na terça-feira a demissão de Rex Tillerson do cargo de secretário de Estado do país. Para ocupar o lugar de Tillerson, o presidente nomeou Mike Pompeo, atual diretor da Agência Central de Inteligência, que será substituído no comando geral da agência por Gina Haspel, vice-diretora. A decisão do líder norte-americano pegou até o próprio Tillerson de surpresa. De acordo com o The New York Times, o secretário de Estado foi informado da decisão por um assessor que lhe mostrou a publicação feita pelo presidente no seu Twitter. Tillerson afirmou na tarde de terça que delegará imediatamente todas as suas responsabilidades ao atual subsecretário de Estado, John Sullivan, e que irá abandonar o cargo permanentemente no final deste mês. Em um pronunciamento, ele destacou vitórias em vários assuntos em que havia discordado do presidente, como nas relações com a Coreia do Norte e as políticas para o Sudeste Asiático. Mike Pompeo, um ex-deputado, havia assumido a direção da CIA em janeiro do ano passado. De acordo com o jornal britânico Financial Times, durante o último ano, Pompeo tornou-se um membro importante dos briefings diários da inteligência para o presidente e logo transformou-se num dos assessores favoritos do Salão Oval.
Como exemplos desse padrão, a revista The Economist cita que Tillerson havia insistido para que o presidente norte-americano não abandonasse o Acordo de Paris, não apoiasse a campanha saudita de sanções contra o Catar e não mudasse a embaixada norte-americana em Israel de Tel Aviv para Jerusalém. Uma pessoa de bom senso. Tillerson também aconselhava o presidente a não abandonar o acordo nuclear com o Irã, e o que, segundo a revista, se torna ainda mais provável. Mike Pompeo já defendeu a anulação do acordo. Segundo o comentarista do jornal Financial Times, Edward Luce, o presidente confunde discordância com deslealdade. E Tillerson não escondia as diferenças que tinha com o líder norte-americano. Para Luce, Tillerson era uma das pessoas que enfrentavam o líder norte-americano na Casa Branca. Na terça-feira, o presidente disse estar mais perto de ter o gabinete que quer. Gina Haspel, a primeira mulher a comandar a CIA no lugar de Mike Pompeo, deve enfrentar críticas por ter supervisionado uma prisão secreta da CIA na Tailândia, onde presos eram supostamente submetidos à tortura. Ela pode enfrentar a oposição de democratas e republicanos na sabatina do Senado, que se decidirá sua escolha para o cargo. Encontro Estados Unidos-Coreia do Norte. O presidente dos Estados Unidos, que aceitou a proposta de reunir-se com o líder norte-coreano, manifestada por Kim Jong-un durante um histórico encontro com delegação de alto nível do governo da Coreia do Sul, afirmou que esse encontro pode produzir o maior negócio para o mundo. Críticos precisam saber que tipo de negócio é esse a que ele se refere, talvez pela tradução não muito correta que foi feita. Enfim, mas críticos alertaram que, se as discussões forem mal, as duas nações estarão em uma posição pior do que a de antes, sem dúvida. Até hoje, nenhum presidente dos Estados Unidos se encontrou com o líder norte-coreano durante seu mandato. Tal cúpula que Pyongyang, que há muito tempo anteriormente só foi considerada possível após grandes concessões por parte dos norte-coreanos. Mas, de acordo com relatos, Trump aceitou a oferta assim que ela lhe foi transmitida pela delegação da Coreia do Sul, após reunir-se esta delegação com Kim Jong-un na semana passada. 2 membros da delegação sul-coreana informarão os líderes da China e do Japão sobre as negociações com a Coreia do Norte. O principal conselheiro de segurança do presidente sul-coreano, Moon Jae-in, se reunirá com o presidente Xi Jinping, enquanto Sun Hoon, chefe da agência de inteligência sul-coreana, irá a Tóquio para se encontrar com o primeiro-ministro Shinzo Abe. Ouvido pelo jornal britânico Financial Times, o pesquisador do Korea Institute for National Unification, Cho Han-beon, enfatiza que a posse de armas nucleares sempre foi considerada uma grande conquista de Kim Jong-un. Para o especialista, se os norte-coreanos anunciarem que estão buscando a desnuclearização, Kim arrisca perder a sua autoridade, assim como a legitimidade de seu regime. Para o pesquisador, uma mudança drástica de atitude em relação à Coreia do Sul e aos Estados Unidos seria um vexame, segundo o termo por ele utilizado, para Kim. Ainda não foi definida a data para a reunião dos líderes norte-americanos e norte-coreanos, apesar das previsões iniciais terem indicado sua realização no final de maio. Por outro lado, o encontro histórico entre os 2 líderes das 2 Coreias poderá ocorrer, segundo o gabinete do presidente da Coreia do Sul, Moon Jae-in, na aldeia de Panmunjom, localizada no paralelo 38, que é exatamente o paralelo que divide as 2 Coreias na zona desmilitarizada. Em relação ao Reino Unido, a primeira-ministra britânica Theresa May anunciou ontem que vai expulsar 23 diplomatas russos do Reino Unido. May disse que os diplomatas que terão prazo de 1 semana para deixar o Reino Unido foram identificados como agentes não declarados de inteligência. Essa é a maior expulsão desse tipo conduzida pelo Reino Unido desde 1985, quando 31 diplomatas foram expulsos após a deserção do agente duplo Oleg Gordievsky. Além do anúncio da primeira-ministra britânica, um porta-voz de Vladimir Putin afirmou que Moscou não aceitaria as acusações infundadas que foram apresentadas contra o país, e nem muito menos a linguagem do ultimato.
O ministro dos Negócios Estrangeiros russo chamou a decisão de Theresa May de uma provocação grosseira sem precedentes e afirmou que o governo britânico prejudicou a relação dos dois países ao anunciar um conjunto de medidas hostis. A porta-voz do Ministério dos Negócios Estrangeiros da Rússia, Maria Zakharova, informou que Moscou tomará medidas simétricas apropriadas à situação. O governo russo nega a acusação de envenenar o ex-espião. O ex-espião, que é o Sergei Skripal, e sua filha, continuam em estado grave mais de 10 dias depois de terem sido encontrados envenenados em um parque na cidade de Salisbury. O policial que prestou socorro aos demais também está internado, mas em condição estável. As medidas do Reino Unido já receberam apoio dos Estados Unidos, da OTAN e de vários países da União Europeia. Mas a França, uma voz de bom senso, afirmou que aguardaria por conclusões definitivas antes de anunciar sua oposição, de acordo com o porta-voz do governo francês, Benjamin Griveaux. O próximo comunicado é sobre a audiência pública que tivemos aqui na Comissão de Relações Exteriores com o professor Henrique Zimmermann. Foi presidida essa reunião por Sua Excelência o senador Jorge Viana, vice-presidente da Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional desta Casa, e foi realmente muito exitosa essa palestra, essa audiência pública promovida pela comissão, tendo como convidado o professor Henrique Zimmermann. E eu passo a fazer um breve relato de como se passou. Realizou-se no último dia 7 de março, em atendimento ao requerimento número 9, de autoria de Suas Excelências a senadora Ana Amélia e do senhor senador Jorge Viana, audiência pública interativa com o professor e jornalista Henrique Zimmermann Benarok, para debater o tema Perspectivas e Realidade do Oriente Médio, análise sobre o mundo árabe e as ações extremistas de organizações terroristas e do Estado Islâmico. Nos últimos 4 ou 5 anos, informou o professor Zimmermann, eu recorri várias vezes, desde Marrocos até o Golfo Pérsico, desde a Tunísia até o Iraque, e estive 3 vezes na frente de combate do Estado Islâmico. Eu partilho da opinião de vários analistas internacionais do Oriente Médio que acreditam que a crise que vivemos no Oriente Médio é provavelmente a maior da história desde os princípios do Islã. Ao visitar essas zonas, ressaltou ele, a ideia que se tem é de um total desastre. Ninguém sabe quantos, mas são quase 1 milhão de mortos. Com o Estado Islâmico, em 2017 e 2018, voltou a haver escravidão no Oriente Médio. Eu vi, relatou o jornalista, mercados de venda de meninas de 9, 12 até 25 anos como escravas, também venda de meninos de 3 anos, de bebês e de crianças de 8, 9 anos, na maioria deles para transformar-se em soldados, em terroristas, e vi como lhes ensinavam a utilizar armas. 74 países e entidades internacionais, continua o jornalista, como a Interpol e a OTAN, uniram esforços para tentar acabar com esse fenômeno chamado Estado Islâmico, ou Daesh. É uma organização que ninguém sabe quantos integrantes possui, mas eu calculo que não mais de 100 mil homens, disse ele. 100 mil homens é um exército. No entanto, esse esforço internacional enorme não fez por acabar com isso. Democracia não começa com eleições, mas é um fenômeno instantâneo, termina com eleições. Mas não é fácil construir, avaliou o palestrante. O fenômeno provavelmente se iniciou muito antes, mas em 2011 arrebentam no mundo árabe várias revoluções. Acreditamos que, da mesma maneira que aconteceu na Europa Oriental, quando caiu o Muro de Berlim, poderia ser a democratização do mundo árabe, mas não foi exatamente assim. Fui para a Praça Tahrir, no Cairo, onde havia manifestações gigantescas e 2 tipos de pessoas me chamaram a atenção, disse ele. Milhares de jovens, muitos estudantes e milhares de mulheres. Eles vinham à rua para protestar, para exprimir a sua amargura por essa situação sem esperança, por essa geração perdida, que em muitos casos chegará à minha idade, continua o professor e jornalista discorrendo, chegará à minha idade sem ter trabalhado um só dia durante as suas vidas.
Se há uma coisa que eu vejo que há em comum no Oriente Médio entre judeus, cristãos e muçulmanos, é o papel da mulher. Creio que em todo o Oriente Médio será provavelmente a mulher o agente que na próxima geração vai trazer mais novidades, mais mudanças. 2 fatores, observou o palestrante, levaram toda essa massa humana a protestar nas ruas, a mídia e as redes sociais. Continuando ele, um novo fenômeno que estamos apenas principiando a entender, é esse megafone gigante, expressão utilizada por ele, representado pelas redes sociais que estão alterando tudo, a vida política, as relações sociais, a psicologia. O Papa Francisco, referindo-se a Mark Zuckerberg, o inventor do Facebook, fez a seguinte observação: tenho a impressão de que esse rapaz não entende o que conseguiu inventar, que está mudando o mundo todo e vai mudar ainda mais. Isso, a opinião do Papa Francisco sobre o Zuckerman, fundador do Facebook. Continuando, o professor diz: em 2014, na cidade de Mossul, vimos um homem chamado Abu Bakr al-Baghdadi declarar o Estado Islâmico, o Daesh, e pedir aos muçulmanos de todo o mundo fidelidade e dizer: quem não me obedecer pagará um preço. Os generais curdos do exército Peshmerga, que lutaram contra o Estado Islâmico durante 3 anos, lembrou o jornalista, diziam: eles são como Gengis Khan. O Daesh não deixava ninguém vivo, ressaltou ele, mas publicava suas atrocidades nas redes sociais, no YouTube, levando centenas de refugiados, muitos deles cristãos que viviam naquelas zonas do norte do Iraque e do norte da Síria há 2000 anos, a abandonarem as suas casas, levando só os seus documentos e joias, fugindo para campos de refugiados. Dessa forma, disse o palestrante, o Estado Islâmico conquistou metade da Síria e metade do Iraque, um território similar à Inglaterra, e controlou um país chamado Estado Islâmico, um suposto país de 9 milhões de habitantes. Assim, disse ele, aguentaram durante alguns anos, mas começaram a perder o Estado Islâmico. Pouco a pouco, sobretudo devido às estratégias dessa coalizão de 74 países que os atacaram de forma coordenada. Era impressionante, destacou o professor, estar em Mossul e ver pilotos de 10 países árabes conjuntamente com norte-americanos, alemães, holandeses, OTAN, australianos, britânicos, todos juntos numa mesma campanha. Todos tinham algo em comum. Consideravam essa organização uma ameaça para a sua própria existência. Conversei com um integrante do Estado Islâmico chamado Ziad, que acabava de ser preso, relatou o palestrante. Perguntei se era inglês e ele disse não, mas os meus pais me fizeram estudar inglês desde que eu era muito pequeno, em Raqqa. Eu queria estudar literatura britânica, mas um dia chegou o Estado Islâmico, vieram homens só com os olhos de fora e gritaram nos megafones: todos os homens à mesquita todos os homens de 16 a 60 anos são convocados para irem à mesquita. E disseram-nos: quem não vier, cuidado. Viemos todos, meus amigos, meus primos, meus irmãos, meu pai, e eles disseram: vocês têm 2 alternativas. Ou se unem ao Estado Islâmico e têm um salário de $100, que é muito dinheiro nessa zona, nesse momento, segundo o professor, e as vossas famílias estão protegidas, ou não. E se não, you are on your own. Cada um é responsável por si mesmo, ou seja, cada um por si. Todos se uniram, então, ao Estado Islâmico. Agora que vocês perderam e que já estás livre, por que és preso da Peshmerga? O que tu pensas? Perguntou o nosso palestrante a esse Ziad. Ele respondeu: não, eu agora entendi que o Estado Islâmico tem razão. Entendi que vamos lutar por esse regime no futuro. Vocês no Ocidente não percebem nada. Nós não perdemos, não ganhamos, porque nossa ideia já está em todos os lugares. Está na Europa, nos Estados Unidos e também na América Latina. Perguntei-lhe: o que vocês querem conseguir? Ele disse: muito fácil. Nós queremos acabar com as fronteiras artificiais de Sykes-Picot, de 1916, que é quando o senhor Sykes, britânico, e o senhor Picot, francês, desenharam os mapas do Oriente Médio segundo os seus próprios interesses. Ziad, aditou o palestrante, disse ainda: quando acabarmos com as fronteiras artificiais, vamos chegar a Al-Quds, a Jerusalém, e depois vamos matar o grande infiel.
Sua Santidade. Vamos chegar a Al-Ándalus, a Península Ibérica, que é o ápice, pertence a nós, é território islâmico no qual vivemos durante 700, 800 anos e que temos que voltar a controlar. O sociólogo francês Oliver Roy, destacou o Sr. Zimmermann, no nosso palestrante, fez um estudo sobre quem são os terroristas que nos últimos anos fizeram dezenas de atentados na Bélgica, na Alemanha, na Grã-Bretanha e na França. Concluiu que 60% deles são filhos de imigrantes que chegaram à Europa para ganhar a vida, mas que os filhos não se integraram à Europa e perderam o contato com seus países de origem. 15% deles são a terceira geração, são os filhos deles. E os 25% restantes, os menos investigados até hoje, são os não muçulmanos que se convertem e que adotam a causa do Islã. Nos últimos anos, afirmou o professor Zimmermann, 5 países que existiam no Oriente Médio desapareceram. A Síria, o Iraque, o Iêmen, a Líbia e também a Somália não existem mais como países. Qual será a nova configuração do mapa, ninguém sabe dizer, mas eu suspeito que vamos ver uma espécie de balcanização, na qual vamos voltar um pouco à situação de 1916, anterior a Sykes-Picot, quando havia não só estados, mas zonas de influência segundo uma base étnica, religiosa, xiitas com xiitas, sunitas com sunitas, talvez um Kurdistão independente, talvez a Palestina independente. Esse é um mapa possível, considerou o palestrante, mas tenho praticamente a certeza de que vamos ver 5 eixos principais no novo Oriente Médio: Egito, Arábia Saudita, Irã, Turquia e Israel. Bernard Lewis citou o jornalista Zimmermann, um estudioso de 103 anos que está em Princeton, disse que dentro de 10 anos a Turquia será o Irã e o Irã será a Turquia. No Irã, ele prevê uma possível democratização ou um passo à frente na próxima geração, principalmente pelo papel das mulheres, mas na Turquia não. Ao questionar um príncipe saudita sobre as razões de considerar possível uma relação com Israel, quando no século XX grande parte do mundo árabe queria destruir o Estado israelita, o questionado citou 3 motivos. Relatou ele. 1, porque temos inimigos comuns, o Irã e os grupos jihadistas mundiais. 2, porque chegamos à conclusão de que não podemos vencer Israel no campo militar. E 3, porque o nosso príncipe Mohammed bin Salman disse o seguinte: imaginem o que podemos fazer com o nosso poder financeiro e a cabeça dos israelenses. Israel se transformou num centro mundial de tecnologia, de ciência e inovação, disse o palestrante, mas tem desafios muito grandes no seu aniversário de 70 anos. Acho que chegou o momento de ter fronteiras reconhecidas, da separação da população palestina e de permitir a aplicação dos 2 estados. Não que seja uma situação ideal, mas a alternativa é muito pior. A alternativa, explicou ele, é um Estado binacional, que seria uma espécie de Iugoslávia que viveria numa sangria contínua de 2 grandes minorias confrontadas uma com a outra. Segundo ainda o palestrante, o presidente norte-americano, que é um grande homem de negócios, criou uma equipe de pessoas que trabalha já há algum tempo num plano que vai ser posto sobre a mesa nos próximos meses. Ele entendeu que há uma possibilidade de conseguir não um acordo só entre israelenses e palestinos, mas um acordo global no Oriente Médio, que inclua também elementos econômicos. Seria o Deal of the Century, o acordo do século, afirmou ele, incluindo a normalização entre Israel e outros países árabes, desde o Marrocos até a Arábia Saudita, desde a Tunísia até os Emirados, a Jordânia, o Egito e, obviamente, permitindo também a criação de um Estado palestino nas zonas da Cisjordânia que lhes correspondem, talvez com um intercâmbio de territórios e com Jerusalém como capital partilhada. Em resposta a questionamentos, o palestrante considerou os acontecimentos na Síria provavelmente a maior tragédia da história da humanidade desde a Segunda Guerra Mundial. A Síria hoje está controlada por potências estrangeiras. No norte, a Turquia tenta controlar os curdos. O mundo livre, afirmou ele, deveria levantar e aplaudir os curdos, pelo que fizeram nos últimos 3 anos. Pagaram com seu sangue para tentar parar o Estado Islâmico, essas forças obscuras, e ninguém lhes agradece, ninguém lhes diz absolutamente nada.
O Irã, afirmou o palestrante, é o país que mais apoia grupos terroristas no Oriente Médio. Apoia o Hezbollah, que é o seu braço no Líbano. O problema é que o Irã saiu vencedor dos últimos 7 anos de revoluções no mundo árabe e controla 6 países na região, o que o rei da Jordânia chama de meia-lua iraniana. O Irã, a Síria, Assad vive graças ao Irã, o Líbano, o Iraque, tem maioria xiita que depende do Irã, o Iêmen e Gaza, com o Hamas. O Irã está a 40 quilômetros da fronteira israelense e tem agora um porto no Mediterrâneo, no Líbano. E isso é outro foco de instabilidade, asseverou o palestrante. O problema de Gaza é que é controlada por uma organização que se chama Hamas, que não aceita nenhum tipo de paz, não aceita a existência de Israel e que quer islamizar a própria Palestina. Enquanto o Hamas não deixar de ser Hamas nesse aspecto, não há nenhuma possibilidade de acordo, porque não vai haver uma liderança palestina unificada. Quanto à Síria, considerou o professor, o mundo tem que fazer alguma coisa muito mais séria do que estão fazendo. Se há alguém que pode fazer algo, é o Papa Francisco, que é hoje em dia o líder mais global de maior autoridade moral no mundo. O Papa tem projetos que passam por educação, passam por redes sociais, passam por mídia, porque a grande vitória do Estado Islâmico, destacou o palestrante, foi resultado do que eu chamo de califado digital. Eles perderam o califado político, mas através da internet eles criaram uma herança de filmes, de materiais que no futuro serão usados por outros grupos jihadistas, até mesmo se o Daesh, o Estado Islâmico, desaparecer. Temos que desenvolver uma contranarrativa, educar contra o que o Papa Francisco chama violência em nome de Deus. Se não, concluiu ele, estaremos perpetuando esse problema durante o século XXI. Esse terrorismo nos ameaça a todos, são as forças do mal. Tenho informações, asseverou o jornalista, de que parte desse terrorismo aponta nesse momento em direção à América Latina, em direção à fronteira entre o Brasil, a Argentina e o Paraguai. O terrorismo não é resultado só da miséria. Mas o tema da economia, segundo ele, me parece vital, no sentido de tentar superar esse problema, que é um autêntico câncer, que é o desemprego dos jovens, tanto no mundo árabe como no mundo em geral. Esses, finalizou o jornalista e professor Henrique Zimmermann, são problemas que não se pode desvincular dos temas políticos e dos temas educativos e culturais, pois são a grande guerra do século XXI que nos espera. Concluiu o nosso palestrante. Solicito à Secretaria da Comissão que dê como lido na íntegra esse relato que acabo de fazer de forma resumida. Temos aqui algumas outras informações sobre eleições no mundo de modo geral, né? No dia 12 e 13 de janeiro ocorreram, agora é uma outra informação, no dia 12 e 13 de janeiro houve eleições na República Tcheca. O segundo turno foi no dia 26 e 27 também de janeiro. Foi reeleito Milos Zeman no segundo turno, recebendo 51,8% dos votos. Esse antigo contra o Jiri Drahos, antigo presidente da Academia de Ciências. Em 10 de fevereiro, ocorreram as eleições no partido político Sinn Féin, um dos partidos mais antigos da Irlanda do Norte, e com posição republicana e esquerdista, considerando o braço direito, o braço político do IRA, que elegeu Mary Lou MacDonald como sua presidente, um cargo que é deixado pelo líder histórico Gary Adams. Em 4 de março, houve eleições legislativas na Itália, como já foi aqui falado numa reunião anterior, um crescimento muito grande do movimento Cinque Stelle, que tem como candidato Luigi Di Maio, mas que não quer fazer coligação com nenhum partido para a formação do novo governo, estão em tratativas para que isso ocorra. Em 11 de março, eleições legislativas em Cuba. Os cubanos votaram pelos candidatos de seu município para que integrem as Assembleias Provinciais e a Assembleia Nacional, o Parlamento. A Assembleia formada se reunirá pela primeira vez no dia 19 de abril. Nessa data, os representantes apontam 31 membros para o Conselho de Estado, que seleciona entre eles, membros do Conselho de Estado, o novo presidente,
o primeiro vice-presidente e os outros 5 vice-presidentes, entre outros cargos. A partir do resultado dessa eleição, sairá o nome do sucessor de Raul Castro. No 11 de março, ocorreram as eleições na Colômbia. Sob a liderança do ex-presidente Álvaro Uribe, a direita colombiana venceu as eleições legislativas. Coligados os partidos Centro Democrático, Mudança Radical, Partido Conservador e agremiações cristãs. As eleições na Rússia, que aqui já referidas, ocorrerão no dia 18 de março, o segundo turno no dia 8 de abril. O presidente Putin é amplo favorito. As eleições presidenciais no Egito vão ocorrer dia 26 e 28 de março, o segundo turno entre 24 e 26 de abril. O líder do partido Al-Ghad, Mustafa Musa, é o único que competirá com o atual presidente egípcio, Abdel Fattah al-Sisi, que concorre a um novo mandato. A aposentadoria do líder cubano Raul Castro está marcado para 19 de abril. As eleições gerais no Paraguai ocorrerão agora dia 22 de abril. O candidato do Partido Colorado está com uma ampla vantagem. A abdicação do imperador Akihito do Japão está marcado para 30 de abril. As eleições legislativas no Líbano ocorrerão dia 6 de maio. As eleições legislativas no Iraque ocorrerão em 12 de maio. As eleições presidenciais na Colômbia ocorrerão em 27 de maio. As eleições gerais no México ocorrerão no dia 3 de junho. 31 de agosto de 2018 é o fim do prazo para o resgate da dívida da Grécia. As eleições legislativas nos Estados Unidos ocorrerão em 6 de novembro. E no dia 7 de outubro, eleições no Brasil, não é isso? 7 de outubro, no primeiro domingo do mês de outubro. Bom, apenas para informações das eleições que ocorrem ao redor do mundo. Passamos agora à nossa pauta deliberativa. O item primeiro, mensagem do Senado Federal, número 8 de 2018, não terminativo, submete à apreciação do Senado Federal, de conformidade com o artigo 52, inciso 4 da Constituição e com o artigo 39, combinado com o artigo 46 da Lei 11.440 de 2006, o nome da senhora Vivian Loss San Martín, ministra de segunda classe da carreira de diplomata do Ministério das Relações Exteriores, para exercer o cargo de embaixadora do Brasil na República do Camerun e, cumulativamente, na República do Tchad. Autoria, Presidência da República. Relatoria, Sua Excelência, Senador Cristóvão Buarque. Relatório pronto para deliberação. E concedo a palavra a Sua Excelência, o Senador Cristóvão Buarque, para a apresentação do seu relatório. Senhor presidente, eu gostaria de termos tempo para um debate sobre uma das frases de sua fala, a que disse o príncipe da Arábia Saudita, de que eles têm dinheiro, petróleo, e Israel tem inteligência, tecnologia e ciência, que é uma verdade. Para mim, um dos paradoxos do mundo de hoje é como isso não se consegue fazer, como não se consegue juntar a inteligência com a riqueza para melhorar o bem-estar de todos, palestinos, israelenses, etc. Realmente, para mim, é difícil a gente explicar, embora saiba-se as causas dos preconceitos, dos milhares de anos de acúmulo de ressentimentos. Mas, de fato, se a gente fosse criar um conceito de acúmulo de inteligência per capita, Israel deveria ser o país do mundo inteiro com mais acúmulo de inteligência per capita. Nenhum país tem tanto acúmulo de pessoas brilhantes e ciência, tecnologia quanto Israel. Mas a gente não vê essa inteligência conseguindo formular uma estratégia de longo prazo para a paz. A inteligência de Israel conseguiu, de fato, uma coisa surpreendente. Conseguiu criar um sistema de segurança que funciona. Funciona muito bem, um sistema de segurança. Mas uma estratégia de paz a gente está carente no mundo. Eu li recentemente um livro de um escritor americano que ele diz que só a força vai resolver. A força que ele diz é de fora da região para dentro. Tem que empurrar israelenses e palestinos para que cheguem à paz, ou seja, Estados Unidos, Comunidade Econômica Europeia. Eu, sinceramente, não acredito que isso vai conseguir. Tinha que se descobrir
algo que permitisse. E pode ser mania, mas eu creio que vem não da diplomacia, não das armas, nem da política, virá da cultura e da educação. Só um programa de longuíssimo prazo de educação das crianças na Palestina e Israel é que talvez consiga criar uma consciência, uma mentalidade que junte mais do que separe. Então, essa frase me tocou, porque ela é muito oportuna. Mas falta usar a inteligência acumulada. Só para dar uma ideia do que é essa ideia de estoque de inteligência, ontem o estoque de inteligência do mundo diminuiu com a morte do grande cientista Stephen Hawking. Diminuiu o estoque de inteligência. Viram outros, claro. Mas hoje a gente tem um estoque de inteligência mundial menor do que antes de ontem. Então era preciso que Israel, que tem mais estoque de inteligência do que todos os outros, tentasse construir uma estratégia de paz. Muitos já tentaram lá. Eu li recentemente a autobiografia do Shimon Peres, que ele mostra como chegou-se perto. Mas aí vem um terrorista, faz uma daquela maluquice, cria-se um clima de raiva em todas as sociedades e aí para todo o caminho da paz, né? Algo talvez tenha que ser feito para que o príncipe, nunca sei dizer o nome dele, que está fazendo uma revolução no país, né? Que ele consiga talvez incentivar essa saída. Mas isso é para outro debate um dia. Eu vou ler o meu parecer sobre embaixadora Vivian Loss Saint-Martin. De acordo com o currículo elaborado pelo Ministério das Relações Exteriores, a senhora Vivian Loss Saint-Martin, ministra de segunda classe da carreira de diplomata do Ministério das Relações Exteriores, é indicada para exercer o cargo cumulativo de embaixadora do Brasil na República do Camerun e cumulativa na República do Tchad. Ela é filha de Zeniro José Saint-Martin e de Maria Edle Lossi Saint-Martin. Nasceu em Porto Alegre e por isso a senadora Ana Amélia já está a postos. Cheguei para isso. Ela graduou-se em Letras pela Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul em 1990 e concluiu o curso de preparação à carreira diplomática do Instituto Rio Branco em 1993, após o que ingressou na carreira no posto de terceiro secretário. Ainda no âmbito do Instituto Rio Branco, realizou o curso de aperfeiçoamento de diplomatas em 2003 e o curso de altos estudos em 2009, quando apresentou tese intitulada A Terceira Nacionalização do Setor de Hidrocarbonetos na Bolívia. 2 pontos. Repercussão sobre a integração gasífera no Cone Sul e a atuação diplomática brasileira na região. Por essa introdução, se pode perceber a formação da embaixadora, absolutamente preparada. Na carreira, em 2007, ascendeu ao posto de conselheira e em 2010 ao de ministra de segunda classe. Exerceu, entre outros, os seguintes cargos: terceira e segunda secretária da Embaixada em Moscou, onde foi chefe dos setores cultural e de imprensa entre 97 e 99. Segunda secretária na missão junto à Comunidade Econômica Europeia em Bruxelas entre 99 e 2003, onde foi responsável pelos setores de política interna e externa da União Europeia e pela coordenação das relações América Latina e Caribe União Europeia. Segunda e primeira secretária na Embaixada em Assunção. Chefe da Divisão de Recursos Energéticos Não Renováveis, 2007-2008. Conselheira na Embaixada de Buenos Aires, 2008-2012, onde foi chefe do setor de energia e chefe do SECOM. Ministra conselheira na Embaixada do Brasil em Viena, de 2012 até o presente, onde tem exercido as funções de chefe da chancelaria e responsável pela coordenação dos setores de administração, de política interna, externa, cultural e de educação, de imprensa e secular.
O Ministério das Relações Exteriores anexou, como é praxe, à mensagem presidencial, sumário executivo sobre as repúblicas do Camerun e do Chad. O documento apresentado dá a notícia histórica do relacionamento bilateral entre o Brasil e esses dois países, bem como oferece amplo leque de informações sobre o Camerun, com destaque para as relacionadas ao intercâmbio comercial entre o Brasil e os países. Eu não vou ler os detalhes que a gente pode conseguir em qualquer enciclopédia sobre a República do Camerun. Basta lembrar que o país é banhado pelo Atlântico, logo é um vizinho do Brasil, está do outro lado, que tem fronteiras com a Nigéria, o Chad, a República Centro-Africana, a República do Congo, o Gabão e a Guiné Equatorial, ou seja, uma posição muito estratégica nesse lado de cá da África. É um país que, historicamente, tem uma estabilidade, embora atualmente convive com fatores de instabilidade, como, por exemplo, a atuação do grupo terrorista Boko Haram no norte e demandas secessionistas de duas regiões anglófonas, situadas no noroeste do país, que não aceita o fato de ser um país francófono. Nos últimos meses, a tensão vem crescendo nas regiões anglófonas, com diversas greves, protestos e prisões de líderes. A população anglófona do país queixa-se de marginalização e opressão, o que a torna o maior reduto da oposição. O Grande Norte do país é, por sua vez, a área que mais sofre com os ataques do grupo Boko Haram, cuja base está na Nigéria. Para fazer face a esse conflito, a esse desafio, Camerun, Nigéria, Níger e Chad constituíram a Força-Tarefa Conjunta Multinacional, atuando assim de maneira coordenada no combate ao terrorismo. É nesse quadro que a nossa embaixadora vai estar nos representando. O Brasil reconheceu o Camerun logo em 1960, em 82 inaugurou sua embaixada. O projeto de cooperação técnico-Camerun tem amparo legal no Acordo de Cooperação Técnica com o governo e a República Federativa do Brasil. O governo camerunês vem manifestando clara preferência por diversificar sua cooperação internacional. A Marinha do Brasil, por sua vez, tem se mostrado disposta a considerar forma de apoiar os esforços do governo do Camerun. É preciso lembrar uma coisa que eu descobri um dia desse, que a Marinha brasileira tem tal influência em alguns países da África, no lado do Atlântico, que na Namíbia as palavras de comando para os soldados é em português. Eu soube disso recentemente, porque foram oficiais da Marinha brasileira que formaram a Marinha da Namíbia. Em 2012, aqui é importante dizer, é um país que tem uma situação grave de insegurança alimentar, o Camerun. E em 2012 o Brasil doou 3.550 toneladas de arroz, no valor estimado não pequeno de $2.241.000. Tem havido um crescimento expressivo do intercâmbio bilateral em relação a nossos dois países. Sobre a República do Chad, eu não vou tomar muito tempo para ler aqui, tendo em vista que são dados muito genéricos, que se tirou de dados de enciclopédia e também do documento que o Itamaraty enviou. O importante é que os projetos de cooperação técnica com o Chad têm amparo legal no ajuste complementar ao Acordo de Cooperação Técnica entre o governo da República Federativa do Brasil e a Comissão da União Africana para a implementação de projetos inovadores. A importância do comércio bilateral é marginal entre esses nossos dois países, mas esperemos que a embaixadora consiga aumentar o intercâmbio entre países que a gente tem que considerar que são irmãos pela origem racial do Brasil, com tanta influência africana e pela proximidade, né? Temos apenas um pequeno rio no meio, chamado Atlântico, nos separando. Com isso, senhor presidente, eu dou por lido o meu relatório relacionado à indicação da senhora Vivian Lossi Samartin, ministra de segunda classe de carreira diplomática, para embaixadora nesses dois países, basicamente no Camerun e cumulativamente na República do Chad. Muito obrigado a Vossa Excelência, senador Cristóvão Buarque, pela apresentação de seu relatório,
e coloco agora em discussão. Não havendo quem queira discutir, fica concedida vista coletiva nos termos do artigo 383 do Regimento Interno do Senado Federal. Item 2, projeto de lei do Senado número 398 de 2014, não terminativo, dispõe sobre a pesquisa e lavra de recursos minerais em faixa de fronteira, de que trata o artigo 176, parágrafo 1º da Constituição Federal. Autoria, Comissão de Serviços de Infraestrutura, relatoria, Sua Excelência, senador Fernando Bezerra Coelho. O relatório é pela aprovação, mas Sua Excelência não encontra-se presente. Eu pergunto se algum senador deseja subscrever esse requerimento, se não deixamos para leitura e deliberação na próxima reunião. Pela ordem, Sua Excelência, senador Flecha Ribeiro. Presidente, senador Fernando Collor, senhora senadora, senhores senadores, eu encaminhei à mesa, presidente, um requerimento. Tá? Encaminhei à mesa um requerimento para que possamos fazer uma audiência pública para discutirmos a questão da exploração em faixa de fronteira de minérios. Eu, quando fui relator do novo Código Mineral, pela medida provisória, que lamentavelmente perdeu validade, porque é decurso de prazo, eu cheguei a colocar a questão também da exploração mineral em faixa de fronteira. Retirei em função da dificuldade que tive no trânsito com o governo. Mas eu acredito que seja um momento importante de se discutir em profundidade a questão. Tudo bem. Em profundidade a questão. Inclusive, eu li aqui o projeto da Comissão de Infraestrutura e é dito que para os municípios de fronteira vai haver a possibilidade de melhorar o IDH, melhorar a sua economia e fortalecer também a área. Então, eu queria propor que isso pudesse fazer uma audiência pública conjunta, inclusive, com a Comissão de Relações Exteriores e a Comissão de Infraestrutura, e aí os convidados a gente pode definir a posteriori, para que a gente possa efetivamente dar uma posição do Congresso Nacional em relação a essa exploração. Também, presidente, não coloquei quando fiz o relatório, mas me deu vontade de colocar, e é um outro debate que nós vamos ter que abrir mais dia, menos dia, que é a exploração de minérios em áreas indígenas, que também não há como não se avançar na discussão. Muito obrigado a Vossa Excelência, senador Flecha. Eu indagaria a Vossa Excelência, senador, se tem alguma sugestão em relação a esse projeto de lei do Senado de autoria de Sua Excelência, senador Fernando Bezerra Coelho, quer dizer, de alguma forma interfere a apreciação desse projeto de autoria do senador Fernando Bezerra Coelho com esse seu requerimento, ou são complementares? É apenas o projeto, pelo que eu li aqui do relatório, até conversei com o senador Anastasia, hoje a legislação, a aprovação pelo Conselho de Defesa Nacional, ela determina a efetiva exploração ou não. Pelo projeto, é opinativa. Ela muda de categoria a posição do Conselho de Defesa Nacional. Essa aqui é a alteração, aqui me parece à primeira vista. Não sei se o senador Anastasia encontrou mais alguma outra posição aqui. Então, eu acredito que se nós fizéssemos a audiência pública, nós vamos poder enriquecer o projeto, né? E eu só não pus aí, até porque me parece que o senador Fernando Bezerra também iria fazer essa solicitação. Como ele não está presente, eu também não conversei com ele, a gente poderia, na próxima reunião, conversar com o senador Fernando Bezerra se ele quer fazer a leitura do relatório ou se espera para que se faça a audiência
antes da leitura do relatório. Perfeitamente. Então, eu peço à secretaria desta comissão que entre em contato com a assessoria de Sua Excelência, senador Fernando Bezerra Coelho, para saber se ele concordaria em postergar a apreciação do seu projeto de lei para que antes realizássemos essa audiência pública solicitada por requerimento por Sua Excelência, senador Flecha Ribeiro. Está entendido? Entendeu? Pela ordem, Sua Excelência, senador Antônio Anastasia. E, em seguida, Sua Excelência, senador Hélio José. Senhor presidente, na realidade, então, somente para corroborar o que há pouco manifestou o senador Flecha Ribeiro, o projeto de lei de iniciativa da Comissão de Infraestrutura, ele é interessante porque ele adapta o texto à Constituição de 88. Vossa Excelência imagina, 30 anos depois ainda se mantém na lei ordinária o texto anterior, que é de 79, e determina uma manifestação obrigatória prévia do então Conselho de Segurança Nacional. E a Constituição fala em opinar. Então, o texto sugerido pela comissão, ele se limita a dar a redação consoante à norma constitucional. E aproveita uma emenda do senador Fernando Coelho, também autoriza, dentro de regras, é claro, que também haja participação estrangeira dentro de limites nessa exploração em municípios limítrofes. Mas eu entendo que a posição do senador Flecha é cautelosa, adequada, porque o tema é um tema sempre muito discutido e certamente esse debate vai enriquecer o projeto, que tem sempre o nosso apoiamento. Muito obrigado, senhor presidente. Muito obrigado a Vossa Excelência, senador Antônio Anastasia. Passo, então, a leitura do requerimento apresentado à mesa por Sua Excelência, senador Flecha Ribeiro. Requeiro, nos termos do artigo 93, inciso 1 do Regimento Interno do Senado Federal, a realização de audiência pública no âmbito da Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional para instruir o projeto de lei do Senado 398 de 2014, que é exatamente esse projeto de lei de autoria de Sua Excelência, senador Fernando Bezerra Coelho, que dispõe sobre a pesquisa e lavra de recursos minerais em faixa de fronteira, de que trata o artigo 176, parágrafo 1º da Constituição Federal. Os convidados serão indicados oportunamente. Justificação: o projeto de lei do Senado 398 de 2014, de autoria da Comissão de Infraestrutura, tem a elogiável preocupação com os municípios da faixa de fronteira que, se possuem IDH abaixo de seus estados e vê na atividade minerária importante setor de promoção de atividade produtiva, a possibilidade de levar o progresso, melhorar a renda, a qualidade de vida da população que vive nessa região. Meritório, portanto, o projeto, contudo, não se pode dizer que não há problemas associados à atividade de mineração. Por esse motivo, sugiro uma audiência pública para debatermos o assunto e melhor instruir o citado projeto, que se encontra na Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional. Essa é a leitura do requerimento. Normalmente o que nós fazemos é a leitura do requerimento numa sessão e levamos para a agenda da próxima, para a pauta da próxima reunião, para sua votação. Muito bem. Eu indago aos senhores senadores e senhoras senadoras se estão de acordo com continuemos com essa praxe. Aprovado. Então, o requerimento estará levado à apreciação dos senhores e senhoras senadores na nossa próxima reunião. Tudo bem, senador? Seja muito bem-vindo mais uma vez à sua Queria casa. só pela depois... Pois não. O senador Flecha, que é o autor do requerimento, tem o senador Hélio José, em seguida, Vossa Excelência. Serei bastante Por favor. rápido, presidente, só para declarar que sou a favor do projeto. Acho que nós temos que fazer essa exploração dos minérios nas faixas de fronteira. Sou a favor, só precisamos discutir como fazer. Ficou bem entendida a posição de Vossa Excelência, senador Flecha. Muito obrigado. Com a palavra, Sua Excelência, senador Hélio José. Senhor presidente, meus cumprimentos a Vossa Excelência, aos colegas aqui de bancada, nobres senadores da República. Primeira questão, senhor presidente, nós estamos no mês de março, mês internacional da mulher, mês que eu tive a honra de Deus me conceder a vida também. Sou nascido no dia 9 de março, fiz meu aniversário na última sexta-feira. Ontem, lamentavelmente, com o assassinato da vereadora Marielle Franco, do PSOL, uma pessoa de 38 anos, no Rio de Janeiro, essa ativista que foi assassinada a tiros na noite dessa quarta-feira, no Rio de Janeiro, foi mais uma página triste da nossa história. Uma negra, excluída, vindo de uma favela,
que se coloca na sociedade em uma posição de destaque para poder requerer e batalhar e brigar por uma situação de uma sociedade mais igualitária, mais fraterna, que denuncie os descasos, os descaminhos, as desgovernanças, essas coisas todas. De repente, a nobre vereadora Marielle Franco se vê de frente a frente com os poderosos que não querem, viu, nobre senador Armando Monteiro, Vossa Excelência, que é uma pessoa que tem um maior carinho e respeito. Ontem perdemos uma militante política, não é do meu partido, não conheço, nunca falei com ela uma palavra, não é certo? Mas eu sei que era uma militância ativa. Por isso que a classe artística, as pessoas do Rio de Janeiro, todas estão profundamente preocupadas. Nós testemunhamos essa casa aqui, uma intervenção feita assim muito em cima da hora, sem um planejamento devidamente feito a longo prazo, mas que todos nós aprovamos, porque achamos que a violência chegou a um tal ponto de descalabro que era importante a intervenção no Rio de Janeiro, e acabamos aprovando a intervenção, o decreto de intervenção. Mas parece-me que as coisas não estão chegando a um ponto de equilíbrio, que com essa questão e essa homenagem, eu sei que está um pouco fora de contexto aqui na Comissão de Relações Exteriores, mas é tão gritante e importante a gente homenagear a Marielle Franco pela luta das brasileiras e dos brasileiros pela igualdade questão, já que nós estamos aqui na Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional, onde tratamos os diversos países e a relação com o Brasil, e sabemos das questões, inclusive que Vossa Excelência leu hoje aqui, quando eu estava vindo de carro, sobre a questão do Oriente Médio, sobre as questões no mundo e afora, de violações de direitos humanos, de violação da vida, tá? Então não é admissível que esta comissão não se pronuncie, independente de questão partidária, sobre essa questão desta violência contra essa jovem de 38 anos que foi vítima. Além disso, senhor presidente, queria requerer extra pauta que Vossa Excelência pudesse ler um requerimento de minha autoria que trata, eu que estive viajando ao Catar, né, da importância das relações Brasil e Catar, né? Estive lá, vi como está a situação do Catar, passei lá uma semana, conversei com os vários sheiks, com os vários ministros, e com o governo do Catar, e com brasileiros do Catar, e com a Embaixada do Catar, numa missão oficial, onde a Embaixada Brasileira e a Embaixada do Catar acertaram a minha viagem. E eu gostaria de propor, se Vossa Excelência puder hoje, extra pauta, ler o requerimento para deliberar na próxima semana, evidentemente, conforme ao praxe de Vossa Excelência, que fizéssemos uma audiência pública, dando oportunidade para que o embaixador do Catar no Brasil, Sr. Mohamed Ahmed Hassan Al-Ayaki, e o senhor representante do Ministério das Relações Exteriores do Brasil, e que o senhor representante da Casa Civil, já que o Brasil tinha uma viagem programada para o Catar e essa viagem teve que ser cancelada, né, para a gente poder conversar como é que andam as relações bilaterais Brasil-Catar, tá? E dar oportunidade para que todos possam estar falando sobre essa questão, e a gente que esteve lá visitando, e outros também, Vossa Excelência, que tem viajado e acompanhado bastante a situação do mundo, poder debater esse importante tema aqui na nossa comissão. Então, eu já protocolei, já cedolizei o meu requerimento e gostaria de pedir a Vossa Excelência, se possível, que acolhesse extra pauta a leitura do requerimento para que a gente pudesse, de repente, deliberar na próxima sessão da nossa comissão. Muito obrigado, Excelência. A mesa, então, aguarda o requerimento de Vossa Excelência para a leitura, depois de ouvido o plenário, sobre a possibilidade de fazê-lo hoje ainda. Com a palavra, Sua Excelência, senador Jorge Viana. Senhor presidente, queria cumprimentar a colega senadora Ana Amélia, os demais colegas. E, de fato, eu tenho pelo menos duas questões para pôr, pedindo a compreensão de todos, mas eu não podia começar voltando para o plenário, para o Senado Federal, sem fazer referência a essa tragédia de ontem à noite no Rio de Janeiro, onde uma parlamentar, Marielle Franco, do PSOL,
foi executada, segundo o noticiário da imprensa, com 5 tiros, 4 na cabeça. O próprio noticiário do Rio de Janeiro fala que a assessora que sobreviveu deu um depoimento de 5 horas e que os atiradores, os executores, sabiam perfeitamente a posição da vereadora no carro, da parlamentar no carro. É uma situação muito mais grave ainda, porque o Estado do Rio de Janeiro está sob uma intervenção militar na área da segurança. Algo que nós discutimos durante esse último mês. Eu não estou aqui fazendo nenhuma ilação e nem podíamos fazer. Só estou aqui fazendo um registro. Aqui é a Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional, é o Congresso Nacional, é o Senado da República, e uma parlamentar foi executada. Ela tinha um posicionamento que confrontava as milícias no Rio de Janeiro, denunciava abuso de algumas autoridades, então, certamente pode ter algum vínculo com a denúncia, e a ousadia dessa execução, a barbaridade dessa execução, certamente nos faz uma reflexão de que, olha, as organizações criminosas estão mais vivas do que nunca e mais ousadas do que nunca, porque o Estado está sob a intervenção das Forças Armadas e, mesmo assim, no centro da cidade, uma parlamentar executada com algo que não só chama a atenção de toda a sociedade brasileira, uma jovem parlamentar, cheia de ideais, querendo um país melhor para todos. E certamente hoje, às 11 horas, vai ter um ato na Câmara dos Deputados, eu espero participar, em respeito à memória dela. E eu queria fazer esse registro aqui, com um voto de pesar para seus familiares. Eu quero, então, formalizar um ato de pesar aqui na Comissão de Defesa, de Relações Exteriores e Defesa Nacional, porque eu penso que é importante. Certamente todos nós estamos muito atingidos também por isso, como está toda a sociedade brasileira. É lamentável que, no afã de buscarmos paz, a gente ainda tenha que, no meio do caminho, encontrar situações como essa. Espero que não tenha sido por conta das opiniões que ela tinha, a posição crítica que ela tinha, mas, segundo o noticiário, todas as indicações que a imprensa relata e a polícia fala é de que foi, de fato, uma execução de uma parlamentar, não importa se é da Câmara, se é da Assembleia, é uma parlamentar eleita pelo voto popular que foi executada ontem, e de alguma maneira isso só nos faz ficar ainda mais preocupados com a situação de segurança em todo o país, em todo o território nacional. Eu faço esse registro porque certamente é o desejo de todos nós aqui hoje nos somarmos aos seus familiares, aos seus companheiros de partido, enfim, seus colegas de luta lá no Rio de Janeiro. E, presidente, eu queria também aqui, de alguma maneira, eu vi que no relatório de Vossa Excelência, que é tão completo sempre, nós tivemos nos últimos 10 dias uma posição do governo americano que eu não sei, aí eu queria só compartilhar a minha preocupação e ver como é que Vossa Excelência podia encaminhar. Nós tivemos aqui uma extraordinária audiência com o brasileiro Roberto Azevedo, da Organização Mundial do Comércio, no ano passado aqui. Todos os anos nós trazemos ele aqui. Nos deu aqui exemplos extraordinários dos conflitos que o mundo tem na área do comércio. Mas o governo americano adotou uma medida recentemente, aliás, 2 que eu queria citar. Começou há 10 dias com a medida da taxação de aço. Ontem eu vi o governo brasileiro dizendo que provavelmente vai recorrer à Organização Mundial do Comércio. Está se esgotando o prazo de negociação para um entendimento bilateral, mas eu não lembro se Vossa Excelência conseguiu pôr, pelo menos na parte que eu ouvi, hoje eu não consegui chegar a tempo, no relatório de Vossa Excelência hoje, que o senhor faz sempre, mas eu acho que essa é uma questão que nós devemos talvez ter um desdobramento aqui na comissão, porque nós estamos falando de defesa nacional também, nós estamos falando que a comissão aqui sempre fez uma discussão sobre políticas protecionistas que, de alguma maneira, podem levar a conflitos, podem levar a enfrentamentos. E essa ação do governo americano, ela é muito complexa, ela afeta, ela meio que aponta para um futuro mais conflituoso no mundo. E o último episódio que eu vi dele, ele foi visitar
o presidente Trump foi visitar os protótipos de muro. Ele saiu de Washington, foi lá próximo na fronteira do México ver os tipos de muro que eles vão, a modelagem do muro que ele vai construir em 3.000 quilômetros de fronteira com o México. É claro que não estou aqui querendo trazer para cá um problema, mas quando os Estados Unidos apontam que vai para um caminho, no protecionismo, na situação com os imigrantes, certamente afeta o mundo inteiro. Essa medida ela afeta diretamente a indústria do Brasil, que já está aqui o senador Armando, que presidiu o setor, que já anda muito mal. A indústria brasileira não consegue se levantar, se erguer, mesmo com sinais de alguma recuperação da economia, mas vem sempre do agronegócio e nunca, ou da atividade agrícola, da agricultura familiar, mas nunca ainda da indústria. Então, eu ponho esse assunto, porque, inclusive, essa semana, salvo engano, estava lá em São Paulo o senhor Roberto Azevedo. Talvez deveríamos antecipar um pouco, que todo ano o convidamos, para que ele possa vir aqui, quem sabe, para uma audiência que seria de muita oportunidade, se ele ainda estiver no Brasil, aproveitarmos a presença dele e, quem sabe, fazermos um debate aqui no Senado com ele, que é a pessoa, talvez, que possa melhor traduzir as consequências que podemos ter no mundo inteiro, e especialmente para o nosso país, em decorrência dessa medida que é muito danosa para o Brasil, mas que afeta um comércio e pode abrir um horizonte que nós não sabemos onde pode dar. Então, esse é um aspecto. E, por último, dizer que ontem nós realizamos aqui também a última audiência da subcomissão, que fui indicado por Vossa Excelência, tive a honra de presidir, trazendo os representantes do Fórum Alternativo, porque, no fundo, nós temos dois fóruns: o Fórum Institucional, das organizações, das corporações, das instituições, e o Fórum Alternativo, que eu mesmo, com o senador Aloysio Nunes, quando ainda participava comigo dos últimos dois, nós fizemos questão de ir no Alternativo, que é a voz da sociedade. E eu achei por bem, os colegas da comissão também, de convidá-los aqui. Então, nós fizemos 3 audiências, uma que Vossa Excelência participou no plenário, uma outra que fizemos aqui, também com o presidente do Fórum Mundial da Água e também alguns convidados, discutindo o fórum. E ontem encerramos a nossa participação, nosso trabalho, pelo menos nesse aspecto das audiências, com a realização do debate com aqueles que estão organizando o Fórum Mundial Alternativo, o chamado FAMA 2018. E eu queria dizer que nós vamos ter o nosso evento no dia 20, mas terá um colóquio organizado pelo Ministério Público Federal no dia 19, na Procuradoria-Geral da República, que também a nossa comissão está sendo convidada, mas a abertura do fórum foi mudada, ela será no Itamaraty, num ambiente fechado, aí uma decisão do governo, na segunda-feira pela manhã. E o nosso evento será no dia 20, ao longo do dia, com abertura às 9 horas. E a última informação, nós já devemos ter em torno de 100 parlamentares inscritos. É um número bastante razoável. O senador Cristóvão, que teve um problema de saúde, mas eu fiz questão de incluir o nome de Vossa Excelência nos eventos todos, por ser daqui do Distrito Federal, incluí o senador Hélio José, o senador Rigulfi também, e boa parte dos colegas que estão aqui, mas acho que é uma oportunidade muito, muito importante que nós temos para debater a questão da água como um direito, a água como um tema estratégico para a vida e para as boas relações dos países no planeta. Então, só aqui prestando conta e lembrando a todos que no dia 20 seria de muita importância que tivéssemos os colegas participando do evento parlamentar, o papel do parlamento e o direito à água, que vai ocorrer no espaço principal do 8º Fórum Mundial da Água, no que se chama de Arena Parlamentar. Obrigado, senhor presidente. Muito obrigado a Vossa Excelência, senador Jorge Viana, e gostaria, acho que faço coro à opinião de todos os integrantes desta comissão, cumprimentar Vossa Excelência pela forma correta, brilhante, com que vem conduzindo os trabalhos da subcomissão desta Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional, com vistas ao acompanhamento da realização do 8º Fórum Mundial da Água, que será realizado aqui em Brasília, como disse Vossa Excelência, a partir do próximo dia 18. Parabéns a Vossa Excelência, senador Jorge Viana, por tudo aquilo que Vossa Excelência vem conseguindo em termos de mobilizar a opinião pública mundial, no sentido de estar presente
a esse fórum que, sem dúvida nenhuma, vai trazer algumas luzes sobre a correta utilização e compartilhamento soberano das águas no mundo. Em segundo lugar, quando Vossa Excelência traz a questão dos Estados Unidos, em relação especificamente à taxação do aço, não somente cria problemas para o Brasil, mas também para o próprio Estados Unidos, porque vai haver desemprego nos Estados Unidos, já que o nosso aço, quando chega lá, ele sofre uma série de beneficiamentos e já está havendo reação do próprio setor siderúrgico norte-americano contra essa taxação. E somente para que Vossa Excelência e nós todos, né, percebamos a importância desse gesto, uma importância no sentido negativo, da demissão pelo Twitter do secretário Tillerson, secretário de Estado, o presidente norte-americano o demitiu porque ele, Tillerson, defendia o seguinte, defendia que o governo americano não abandonasse o Acordo de Paris. E o presidente americano acabou abandonando o Acordo de Paris. O Tillerson defendia que não apoiasse o governo americano a campanha contra o Catar e não mudasse a embaixada norte-americana em Israel, de Tel Aviv para Jerusalém. Também aconselhava o presidente a não abandonar o acordo nuclear com o Irã. Enfim, então, tudo que o Tillerson defendia ia na direção do bom senso. Não é? E agora, com essa exoneração dele pelo Twitter, né, nós ficamos ainda mais preocupados com essas medidas voluntaristas, né, personalistas, que o presidente americano vem adotando, máxime com essa questão em relação ao aço, com a taxação de 25% do dia para a noite, sem fazer nenhuma consulta prévia, sem nenhuma consideração com o restante do mundo, não é nem com o Brasil, é com o restante do mundo. Não é? Nós não sabemos onde é que isso vai parar, mas acredito que, se a sugestão de Vossa Excelência acredito que seja muito oportuna, se o diretor-geral da Organização Mundial do Comércio ainda estiver no Brasil, eu já pedi para fazer um contato, para convidá-lo para fazer mais uma avaliação desse quadro aqui na comissão, e se ele não estiver, no primeiro momento que ele puder, que ele venha aqui para discutirmos essa questão. O terceiro ponto, o voto de pesar que Vossa Excelência apresentou pela morte trágica da vereadora do Rio de Janeiro. Eu aguardo que chegue aqui à mesa esse voto de pesar, para, assim que chegue aqui à mesa, eu colocarei em votação, com a senadora Ana Amélia também subscrevendo juntamente com Vossa Excelência. E também o senador Hélio José, que, diga-se de passagem, foi o primeiro a levantar o assunto aqui na comissão. Faremos coletivamente, presidente. Desculpe, então, se Vossa Excelência permitir. Perfeitamente. Então, será uma moção coletiva de toda a Comissão de Relações Exteriores. Com a palavra, pela ordem, Sua Excelência, senadora Ana Amélia. Brevemente, presidente, caros colegas senadores, é indiscutível que esse atentado que vitimou covardemente a vereadora Marielle Franco, do PSOL, no Rio de Janeiro, ela atinge as instituições e confirma exatamente que ela lutava com poderosos inimigos. Ela foi executada. E pouco mais de 21 horas, quando ela foi assassinada, as primeiras informações da investigação da polícia é que não era um assalto, que era uma execução. Execução é um crime premeditado. Portanto, como disse o senador Jorge Viana, no depoimento que a secretária, assessora dela, que foi ferida, mas não gravemente, porque depois, durante 5 horas, confirma exatamente essa primeira percepção da Polícia Civil do Rio de Janeiro de que se tratava de uma execução. Tal a precisão do ataque, 9 tiros na cabeça, um alvo direto para matar mesmo, uma execução. Então, isso confirma a providência tomada no que está se chamando intervenção militar, mas, na verdade, é uma intervenção federal no dispositivo constitucional, e a briga contra a chamada milícia,
que foi aquilo que o ministro da Defesa e os ministros que estão executando essa intervenção pedida pelo governador do Rio de Janeiro confirmam exatamente todas as suspeitas da operação absolutamente inaceitável desses grupos de milícias que vão tomando conta do Estado, do Rio de Janeiro, e não só do Rio de Janeiro. Rio de Janeiro é apenas a vitrine, porque é a cidade mais conhecida, a cidade que todos nós amamos, todos nós gostamos, mas está vivendo a sua crise mais perversa, porque é exatamente a tomada do Estado pelo crime organizado. Dito isso, também endosso a manifestação do senador Jorge Viana, do senador Hélio José, a respeito dessa homenagem à parlamentar. Independente da questão partidária, isso é uma questão institucional. E ela representa o parlamento. Ela foi eleita, então ela representa os eleitores do Rio de Janeiro na Câmara de Vereadores, que é a casa inicial da democracia. Queria também salientar, presidente, nessa questão do comércio, a onda e a fúria protecionista está em todo o mundo. Nós temos que nos preparar a isso. E não estamos livres sequer no Mercosul. Tivemos a última audiência que tivemos aqui, no nosso grupo parlamentar Brasil-Argentina, que Vossa Excelência criou, que preside este grupo, percebemos claramente que, sob o manto da regulação interna dos países, se esconde medidas protecionistas graves. É o caso, por exemplo, da erva mate. Vou lhe falar porque essa é uma questão que interessa ao Rio Grande do Sul. Está um senador que defende a agricultura, o senador Valdemir Moca, e é precisamente nesse campo da regulação que agora se esconde. Primeiro, havia umas salvaguardas de defesa da proteção do trabalho infantil, de salvaguardas ambientais, que escondia o manto da sobretaxa, que era a questão financeira e fiscal. Agora não. Agora você cria uma nova forma de protecionismo escondida sobre a questão regulatória. Proteção que está claramente identificada. Então, nós temos que combater no fórum adequado, a Organização Mundial do Comércio, que proíbe, por exemplo, estabelecimento de cotas entre países, e, como disse Vossa Excelência, concordo plenamente, Trump deu um tiro no pé com a questão do aço. Porque quem mais vai sofrer as consequências será a indústria automobilística americana, a começar por ela, que é muito forte. Lá estão grupos europeus, japoneses, asiáticos, trabalhando lá com fábricas instaladas. Eles terão enormes dificuldades. Então, ele vai ter que resolver um problema interno de um discurso protecionista que ele fez na campanha, e agora ele está diante desse dilema grave que briga com o seu principal assessor e briga com a indústria americana. Então, na questão do aço. Então, nós temos que colocar essa questão no âmbito da disputa comercial e na lei do comércio toma lá da cá. Não tem outra conversa, presidente Collor. Vossa Excelência experimentou isso quando reconheceu que os nossos carros eram uma carroça nos anos 90. E dali para diante as coisas mudaram. E eu queria, por fim, agradecer a Vossa Excelência pela rapidez com que Vossa Excelência, junto com o secretário executivo da Comissão de Relações Exteriores, o Álvaro, e toda a equipe da CRE, de um requerimento que o senador Jorge Viana e eu fizemos para ouvirmos aqui o professor Henrique Zimmermann, que fez uma palestra extraordinária. Estavam aqui representantes dos países árabes, estavam aqui representantes do governo de Israel, o embaixador, e várias autoridades da diplomacia brasileira, a embaixadora que representa o Oriente Médio, e nós tivemos uma aula de um professor, de um catedrático, de um especialista e de um pacifista, sobretudo, porque ele, como um homem, um judeu, ele diz e aposta sempre na possibilidade de construir a paz entre árabes e judeus. É conselheiro do Papa Francisco, então foi uma excelente oportunidade. Agradecemos muito a Vossa Excelência que prontamente, num domingo acionado, no domingo mesmo, determinou à Secretaria que fizesse as providências para na quarta-feira ouvirmos o professor. Agradecer ao nosso presidente da CONIB, que veio aqui, que fez a sugestão, trazendo que é um professor com uma agenda muito complicada, tanto quanto de Roberto Azevedo, da OMC. Então, eu agradeço o Fernando Lotterman, que estava aqui conosco, trazendo o professor Henrique Zimmermann. Então, muito obrigada, em nome do senador Jorge Viana, que pudemos trazer essa palestra que foi extraordinária. Muito obrigado, presidente. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem também, presidente. Muito obrigado a Vossa Excelência, senador Ana Amélia. Pela ordem, eu tinha pedido... Desculpe, senador Anastasia, o senador Cristóvão havia solicitado anteriormente, em seguida
após o senador Cristóvão, sua excelência senadora Anastasia. E depois o senador Armando Monteiro. Senador Vou tentar Cristóvão, ser muito rápido. Primeiro, eu fico satisfeito de constatar aqui uma mudança de cultura no Brasil. Quando o senhor começou a falar em reduzir tarifas no Brasil, o senhor foi tratado como alguém que estava contra o desenvolvimento brasileiro. Hoje, a luta contra tarifas é uma unanimidade no país. Uma mudança radical de cultura. Nós éramos campeões de tarifas. Se isso que o Trump está fazendo hoje, ele tivesse feito 20 anos atrás, o Brasil estava comemorando e querendo impor tarifas aos produtos americanos, em vez de estarmos lutando para que ele tire as tarifas que ele está nos impondo. Essa é uma realidade que acontece, a cultura muda, se ajustando àquilo que é mais importante e melhor para o funcionamento da economia. Eu espero que outra mudança cultural aconteça. É a mudança de que a justiça social não se faz em cima de economias ineficientes. O primeiro compromisso de quem quer justiça social é lutar para que a economia seja eficiente. Não basta a economia eficiente para fazer justiça social, mas é uma condição absolutamente necessária e a Venezuela é o melhor exemplo. Ou então, se não quer a Venezuela, compare a Argentina e Chile e vai ver que políticas que desorganizam a economia, por melhores que sejam as intenções, depois o povo paga com inflação, com desemprego. A eficiência é uma condição fundamental na economia para fazer justiça na sociedade. Então, eu acho que é um pouco de homenagem também ao seu papel na mudança da cultura brasileira de fechamento para abertura. Segundo, sobre o falecimento da nossa colega no Rio de Janeiro. Ela é nossa colega, ela é uma parlamentar como nós. Por isso tem tudo a ver. Mas uma razão adicional para ter tudo a ver é que nós estamos na Comissão de Defesa Nacional. Há décadas, talvez duas, nós estamos numa guerra civil, social. Esse gesto pode ser o primeiro de uma guerra civil política, dependendo do que a polícia apure. Se é de fato um atentado, como tudo indica, é de uma gravidade total, porque pode ser o primeiro. Pode não ser um atentado, pode ser o primeiro sobre as instituições políticas. O que aconteceu ali não foram tiros na vereadora, foram tiros na democracia. Ela faleceu, mas a democracia ficou muito arranhada e assustada. Isso pode se repetir, e agora no período eleitoral, ainda mais. As pessoas se organizarem para se livrarem dos adversários políticos usando assassinato. Então, tem tudo a ver com essa comissão, por isso eu assino o que a gente vai fazer, esse voto de manifesto do senador Jorge, de pesado, do senador Jorge, do senador Hélio, que foi o primeiro, de fato, a falar, e eu fico satisfeito de poder subscrever, embora muito triste, de que estou subscrevendo algo que é uma tragédia familiar, uma jovem política desaparecer no auge do início da sua carreira, mas, ao mesmo tempo, um arranhão muito profundo na democracia brasileira. Esse voto de pesar é uma obrigação que nós temos que fazer. Muito obrigado a Vossa Excelência, senador Cristóvão Buarque. Pela ordem com palavra, Sua Excelência, senador Antônio Anastasia. Muito obrigado, senhor presidente. Eu rogaria a Vossa Excelência, porque na nossa pauta, o item 3, que é o próximo, eu sou relator. Pois não. E me parece o único relator presente. E como eu tenho outro compromisso, estou aqui desde as 9, queria pedir a Vossa Excelência se poderíamos colocar em deliberação o item 3 que segue na pauta, por gentileza. Perfeitamente. Assim farei, ouvindo ao plenário, Vossas Excelências concordarem, imediatamente passamos a leitura do item 3 da pauta, por solicitação do senador Antônio Anastasia. Senadores e senhoras senadoras que estiverem de acordo, permaneçam como estão. Aprovado. Senador Armando Monteiro. Eu aguardarei, então, a votação, mas de respeito a um requerimento que o senador Lindenberg
havia encaminhado e que nós, eu e o senador Jorge, também subscrevemos sobre a questão do aço, mas eu fico mais confortável se o senador Anastasia tiver a precedência que ele sempre merece. Muito obrigado a Vossa Excelência, senador Armando Monteiro. Passamos, então, imediatamente à leitura à análise do item 3, requerimento da Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional, número 14, 2018. Requeiro, nos termos do artigo 58, parágrafo 2º, inciso 3º da Constituição Federal e do artigo 93, inciso 2 do Regimento Interno do Senado Federal, a realização de audiência pública com o objetivo de debater a perda da nacionalidade brasileira. Proponho para a audiência a presença dos seguintes convidados: o secretário nacional de Justiça e o secretário-geral das Relações Exteriores. Autoria, Sua Excelência Senador Antônio Anastasia. É em discussão a matéria. Não havendo quem queira discutir, encerro a discussão. É em votação a matéria. As senhoras e senhores senadores que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado. Voltando agora com a palavra pela ordem, Sua Excelência Senador Armando Monteiro. Senhor presidente, o senador Lindenberg, e a meu ver de forma muito oportuna, requereu uma audiência conjunta nessa comissão e na Comissão de Assuntos Econômicos sobre o impacto na economia brasileira dessa sobretaxa dos Estados Unidos. Eu queria também manifestar a Vossa Excelência que estamos endossando o requerimento, o senador Jorge e eu fiz um aditamento também, sugerindo mais 3 nomes para que participassem dessa audiência. No requerimento de origem, o senador Lindenberg lembra a necessidade de ouvir os representantes do Instituto Aço Brasil, o presidente do Conselho e o presidente da diretoria executiva, um ex-ministro do Desenvolvimento, Mauro Borges, e um professor da Universidade de Campinas. Eu estou aditando, lembrando o nome do Roberto Janete da Fonseca, que é alguém que foi secretário da Camex e que preside a Caduma, o Zé Augusto Coelho Fernandes, que é diretor de Política e Estratégia da CNI, e um representante também da indústria de alumínio, que não estava aqui indicado, o senhor Milton Rego. Eu quero, presidente, até reforçando a sua avaliação, que me pareceu muito adequada, lembrar que a indústria americana, setores expressivos da indústria americana se utilizam dos semi-acabados que são exportados, das placas que são exportadas e que são laminadas lá nos Estados Unidos. E que, de resto, ajudam a dar competitividade a vários segmentos da indústria americana, como bem lembrou Vossa Excelência, não apenas do setor automotivo, mas do setor de bens de capital, do setor metalúrgico. Portanto, é uma medida totalmente, a meu ver, que ela fere os próprios interesses da indústria americana. Portanto, o Trump olhou estritamente o segmento da produção primária siderúrgica, mas não pôde perceber que, ao longo dessa extensa cadeia, há um imenso prejuízo. Evidentemente que o impacto dessa medida no Brasil é muito relevante. Nós exportamos 5 milhões de toneladas para o mercado americano, sendo 3,5 milhões de semi-acabados. Isso representa 30% das exportações brasileiras. E, ademais, senhor presidente, tem aqui no requerimento do nobre senador Lindenberg um argumento que me parece muito importante. É que, ao longo dos últimos 9 anos, o Brasil acumulou um déficit com o comércio americano de quase 50 bilhões de dólares. Ou seja, os Estados Unidos têm um superávit ao longo de quase todo esse período, à exceção do ano de 2017, que foi um ano atípico. Então, não há, evidentemente, nada que possa justificar uma medida dessa natureza que causa, sem dúvida, seríssimos prejuízos à indústria brasileira. Então, eu quero me somar a essa iniciativa do senador Lindenberg com o aditamento, o requerimento em que aditei sugestões de nomes. Muito obrigado, senhor presidente. Para discutir, presidente. Muito obrado a Vossa Excelência, senador Armando Monteiro. Para discutir. Com a palavra, Sua Excelência, senadora Ana Amélia. Senador Armando Monteiro, eu quero subscrever a adição desses novos nomes, dizendo que eu sou de um estado em que o setor metal-mecânico tem um peso extraordinário, inclusive na produção de semi-elaborados, que também são exportados. É um estado produtor e exportador. E que, de fato, esse argumento do desequilíbrio comercial bilateral se justifica mais do que qualquer coisa, entre outros argumentos. Mas aquilo que foi um tiro no pé que o presidente americano deu à própria indústria
americana, não só do setor automotivo, que eu referi, mas também, bem lembrado pelo senador Armando Monteiro, do setor de bens de capital. Então, me associo, deixo de indicar nomes, porque acho que agora ficou completo a área de governo e a área do setor privado. Então, me associo, então, subscrevo também aos dois requerimentos, do senador Lindbergh e do senador Armando Monteiro. Muito obrigado a Vossa Excelência, senadora Ana Amélia. E, realmente, em relação a isso, apenas me juntando a tudo aquilo que foi falado já sobre essa sobretaxação do aço, eu acredito que se o presidente norte-americano, ele que demora 12 segundos para assinar o decreto, qualquer decreto, se os senhores notarem, senhoras notarem, são 12 segundos que ele demora para pôr a sua assinatura no documento. Se ele pensasse 10 segundos sobre a bobagem que ele cometeu, não teria feito o que fez, não é? Isso faria uma enorme economia para o mundo e para o comércio internacional e para o próprio Estados Unidos da América. Mas, então, nós temos aqui um requerimento apresentado por Sua Excelência o senador Lindbergh Farias. Ele não está presente, mas o seu requerimento está sendo subscrito agora por Suas Excelências os senadores Armando Monteiro e senadora Ana Amélia, e senador Jorge Viana, com o aditamento apresentado também por Suas Excelências aqui já citadas ao requerimento do senador Lindbergh Farias, que agora passa a ser um requerimento conjunto dos senadores aqui já citados. Então, passo a ler o requerimento. Requerimento da Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional, número 17, de 2018, requer nos termos do artigo 58, parágrafo 2º, item 2 da Constituição Federal, combinado com o artigo 90, inciso 2 e 98.2 do Regimento Interno do Senado Federal, a realização de audiência pública em conjunto com a Comissão de Assuntos Econômicos com o tema o impacto na economia brasileira da recente sobretaxa americana às importações de aço e de alumínio, com a participação dos seguintes especialistas no tema. Primeiro, Alexandre de Campos Lira, presidente do Instituto de Aço do Brasil. Segundo, Marcos Polo de Melo Lopes, diretor executivo do Instituto Aço Brasil. Terceiro, Dr. Mauro Borges Lemos, ex-ministro do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior do Brasil. Quarto convidado, Dr. Mariano Francisco Laplane, professor da Universidade Estadual de Campinas. Autoria dos senadores já referidos, Lindbergh Farias, Armando Monteiro, Ana Amélia e Jorge Viana. E, juntamente a esse requerimento, foi aditado, então, que vou colocar como um mesmo requerimento, o aditamento apresentado por Suas Excelências, os senadores Armando Monteiro, Ana Amélia e Jorge Viana, que submete à deliberação desse plenário o aditamento do requerimento 9, o aditamento ao requerimento número 7, de autoria dos senadores Lindbergh Farias, Armando Monteiro, Ana Amélia e Jorge Viana, o qual inclui os seguintes convidados na audiência pública requerida pelo requerimento número 7 de 2018, conforme já referido, convidando os senhores Roberto Dianetti da Fonseca, presidente da Canduna Consultoria, ex-secretário executivo da Câmara do Comércio Exterior, CAMEX, e ex-presidente da Fundação Centro de Estudos de Comércio Exterior, FUNSEX, o senhor José Augusto Fernandes, diretor de Políticas e Estratégias da CNI, e o senhor Milton Rego, presidente executivo da Associação Brasileira de Alumínio. Coloco, feita a leitura desses dois requerimentos, coloco imediatamente em pauta para a nossa próxima reunião ser discutida a matéria e ser colocada em votação. Então, feito o aditamento, por favor, peço à Secretaria que promova esse acréscimo. Temos aqui o requerimento de Sua Excelência, o senador, também o senador Hélio José, em que ele requer, nos termos do artigo 93, inciso 2 do Regimento Interno do Senado Federal, a realização de audiência pública pela Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional para debater a situação atual e as perspectivas das relações comerciais entre o Brasil e o Catar. Para tanto, sugiro que sejam convidados o embaixador do Catar no Brasil, o senhor Mohamed Ahmed Hassan Ayuki, um representante do Ministério das Relações Exteriores e um representante da Casa Civil. O requerimento passa a fazer parte da pauta da nossa próxima reunião. O item 2, de autoria obrigado a Vossa Excelência, do item 2, aqui já
já referido, com a presença do senador Flecha Ribeiro, e de autoria esse requerimento número 398 de 2004, de autoria do senador Fernando Bezerra Coelho, pela ausência de Sua Excelência o senador, e tendo em vista a realização de audiência pública proposta por Sua Excelência o senador Flecha Ribeiro, fica sobrestado esse requerimento, seja pela ausência do senador autor do requerimento, seja pela ponderação aqui apresentada pelo senador Flecha Ribeiro, e será avaliado na nossa próxima reunião. Item 4, requerimento da Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional, número 5 de 2018, requeiro nos termos do inciso 2, artigo 93 do Regimento Interno do Senado Federal, também de autoria de Sua Excelência o senador Fernando Bezerra Coelho, não estando ele presente, fica pautado para a nossa próxima reunião, dependendo da presença de Sua Excelência à reunião. É um requerimento em que ele sugere sejam convidados o representante do Brasil na OCDE para tratar da iminente entrada do nosso país naquele organismo internacional. O item 5, também requerimento de autoria de Sua Excelência a senadora Vanessa Graziotin, não estando presente, fica pautado para a nossa próxima reunião. O requerimento solicita a realização de audiência pública para debate de tráfico de drogas. Eu fico aguardando a moção de pesar apresentado por... Senhor presidente? Pela ordem, Sua Excelência, senador Jorge Viana. Nós temos aqui uma minuta, mas do que seria o requerimento de voto de pesar, apresentando condolências à família pelo falecimento da vereadora do Rio de Janeiro, Marielle Franco. E eu penso que ele passa a ganhar uma dimensão de ser um requerimento, um voto de pesar coletivo, como o senador Hélio José trouxe no primeiro momento, a senadora Ana Amélia, o senador Cristóvão, e todos nós, incluindo Vossa Excelência. E aqui descrevemos que ela era uma legisladora, claro, primeiro embasando no regimento interno do Senado Federal, fazendo referência à data e ao horário, que foram as 21h30 dessa última quarta-feira, dia 14, e que a legisladora, uma socióloga de 38 anos, nascida no Complexo da Maré, uma das áreas mais violentas da cidade, era relatora da comissão do Conselho criado para fiscalizar as operações policiais após o início da intervenção no Rio de Janeiro. Recentemente, nas redes sociais, Marielle questionou o outro homicídio de um jovem que pode entrar na conta de milícias, Mateus Melo, saindo da igreja, e ela falava: quantos jovens precisarão morrer para que essa guerra aos pobres acabe? E cheia de ideais, era uma jovem parlamentar que lutava por um mundo melhor, especialmente pelos direitos das mulheres e dos negros. Ela foi brutalmente assassinada com 4 tiros na cabeça. A polícia trabalha com indícios de execução. Preferimos pôr nesses tempos, como disse a senadora Ana Amélia. Tendo em vista o grave crime que tirou a vida da parlamentar, a Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional, CRE, entende esse assassinato é um atentado à democracia, ao mesmo tempo em que repudia e pede uma investigação rigorosa sobre o crime. Esta comissão apresenta esta nota de pesar aos seus familiares, amigos e companheiros de luta. Eu acrescentei a frase do senador Cristóvão como um atentado à democracia, o assassinato dela. Perfeitamente, senador Jorge Viana, que apresentou a moção de pesar pelo trágico falecimento da vereadora Marielle Franco, do Rio de Janeiro, ocorrido ontem à noite. Coloco em votação essa moção de pesar
a todos os familiares, a todos os senhores representantes Do Parlamento. da Câmara Municipal do Rio de Janeiro, a toda a classe política que, de alguma forma, se sente também atingida com esse trágico desaparecimento da senhora vereadora Marielle Franco, e a todos aqueles que participam dos movimentos sociais aos quais ela estava engajada em vida, também sejam contemplados com esse voto de pesar que hoje estamos aprovando aqui na Comissão de Relações Exteriores. As senhoras e senhores senadores que o aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado a moção de pesar pelo falecimento da vereadora Marielle Franco. Pela ordem, Pela presidente. ordem, Sua Excelência, senadora Ana Amélia. Eu quero subscrever o item 4, que é um requerimento do senador Fernando Bezerra, que é um tema que Vossa Excelência certamente conhece, sabe. O requerimento está na mão da Secretaria, então, se Vossa Excelência puder, eu subscrevo para efeito de confirmar a presença de um relator de um requerente junto na sessão da Comissão de Relações Exteriores para efeito de leitura do relatório e eventual aprovação, presidente. Perfeitamente, senadora Ana Amélia. Então, passo a leitura do item 4, requerimento da Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional, número 5, de 2018, que é assinado originalmente por Sua Excelência senador Fernando Bezerra Coelho, por ele não estar aqui presente. Foi colocada a leitura para a próxima reunião, mas diante da subscrição que faz a esse requerimento Sua Excelência senadora Ana Amélia, eu passo a leitura do mesmo. Requeiro, nos termos do inciso 2 do artigo 93 do Regimento Interno do Senado Federal, que seja convidado a comparecer a esta comissão o senhor Carlos Márcio Bicalho Cozendei, ministro de primeira classe da carreira diplomática, representante do Brasil na Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, OCDE, para tratar da iminente entrada do país no citado organismo internacional e seus impactos. A autoria, Sua Excelência senadora Ana Amélia, que subscreve, estando presente aqui na reunião, e coloco, então, para a pauta da nossa próxima reunião, quando será discutida e votada a presente matéria. Antes de encerrarmos os nossos trabalhos de hoje, proponho a dispensa da leitura e a aprovação da ata da reunião anterior. As senhoras e senhores senadores que aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovada. Dando seguimento ao nosso ciclo de debates, o Brasil e a ordem internacional, estender pontes ou erguer barreiras, convoco as senhoras e senhores senadores para a nossa próxima reunião, dia 19 de março, segunda-feira, às 18 horas, neste plenário, quando realizaremos o segundo painel de debates de 2018 sobre o tema Europa. O macronismo e, além do surgimento do macronismo, populismo, nacionalismo, movimento exit, separatismo, em relação à questão da Catalunha, mais especificamente, migração, em relação à questão do fenômeno migratório, em relação à Alemanha, e de um modo geral. E para expor e debater o tema, teremos como convidados o professor da PUC São Paulo, Leonardo Neumi Trevisan, doutor em Ciências Políticas pela Universidade de São Paulo e pós-doutor pela University of London, e o senhor professor Mário Drummond Coelho, mestre em Ciência Política pela Universidade de Brasília, mestre em Direito Internacional pela Universidade de Heidelberg, na Alemanha. Não havendo mais nada a tratar, agradecendo a Vossas Excelências a presença na sessão de hoje, declaro encerrada a nossa reunião da Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional do Senado Federal. Muito bom dia a todos.